Direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Próximo Procurador-Geral da República e para os senhores e senhoras advogados presentes. Apregou a ação direta de inconstitucionalidade 5.322, procedente do Distrito Federal, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, em que requerente a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, CNTTT. Há inúmeros amici curia e interessados. Passo a palavra ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, para que proceda o relatório e depois eu facultarei a palavra aos advogados presentes, começando pelo advogado da requerente, doutor Luiz Felipe Buais Andrade, que terá 15 minutos para a sua manifestação na forma regimental, e depois aos advogados dos amici curia, que são 4, tempo de 30 minutos, contado em dobro, dividido pelo número de 4, cada um terá 7 minutos e meio para a sua manifestação. Pois não, ministro Alexandre de Moraes. Presidente, cumprimento novamente Vossa Excelência, assim como todos, como a ministra Carmen, todos os ministros, cumprimento também os advogados que farão as sustentações orais, doutor Luiz Felipe, doutor Alexandre Simões, doutor Sérgio Victor. Presidente, aqui trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes, CNTT, com pedido de medida cautelar em face da Lei Federal 13.103 de 2015, que dispõe sobre o exercício da profissão e altera a Lei 5.452 de 1943 e a Lei 9.503 de 97 e ainda a Lei 11.442 de 2007. No relatório que distribuí aos eminentes colegas, transcrevo o texto impugnado, são mais de 22 artigos, né? Transcrevo o texto impugnado, deixarei de lê-los para garantir maior celeridade ao plenário, e alega a requerente a inconstitucionalidade, inicialmente do artigo 4º da lei contestada, que alterou o artigo 71 da CLT, por ter violado o artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal, redução dos riscos inerentes ao trabalho pela garantia da saúde do trabalhador, ao prever a possibilidade de redução dos intervalos interjornadas. Também, segundo a requerente, o artigo 5º estaria da referida lei, do ato normativo impugnado, estaria eivado de inconstitucionalidade ao prever a necessidade de exames toxicológicos, não só para habilitação, mas também para renovação da Carteira Nacional de Habilitação, assim como da admissão, demissão e, periodicamente, na constância do vínculo jurídico de trabalho, aqui apenas para os motoristas profissionais. Segundo o requerente, isso violaria os artigos 1º, inciso 3º e 4º da Constituição Federal, o princípio da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. E ainda aponta como paradigma constitucional a sua impugnação. O requerente aponta o artigo 5º caput, a questão da isonomia da legislação. Ainda aduz a inconstitucionalidade do artigo 6º da legislação, porque realizou mudanças no artigo 235-A da CLT, visando acrescentar o termo coletivo ao inciso 1º e, ao fazê-lo, teria imposto, segundo o requerente, desarrazoada limitação ao espectro da abrangência da lei, em desconformidade com a sistemática de proteção e valoração do trabalho e violação, novamente, ao artigo 1º, 5º, 7º, 170 e 193 da Constituição Federal. Também aponta a inconstitucionalidade da alteração do artigo 235-C
da CLT, pelo referido artigo 6º, a autorizar uma prorrogação da jornada de trabalho por até 12 horas, ao fracionar e reduzir o período de descanso, potencializando, segundo o requerente, riscos de acidente de trabalho e também por separar o tempo de espera da jornada de trabalho, contabilizando como hora trabalhada, encarregando o trabalhador dos riscos da atividade econômica. Da mesma forma, aponta inconstitucionalidade na redução da remuneração do tempo de espera, ao permitir que a movimentação do veículo dentro do tempo de espera fosse adotado como método de fracionamento do descanso. E, ao estabelecer que a jornada de trabalho do motorista não teria horário fixo de início, de final ou de intervalos. Da mesma forma, aponta a inconstitucionalidade das alterações do artigo 235-D, 235-E, 235-F, 235-G, sempre basicamente com as alegações de ferimento às normas constitucionais de proteção ao trabalhador previstas no artigo 7º, inciso 15, artigo 7º, inciso 22 e artigo 144, parágrafo 10º. Ainda o requerente sustenta a inconstitucionalidade do artigo 7º da lei, conta, e aí se volta à alteração promovida no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 67-A do CTB. Segundo o requerente, essa alteração seria uma desarrazoada limitação que não guardaria conformidade com o disposto no artigo 7º, inciso 22 da Constituição, ao acrescentar o termo coletivo, que excluiria diversas categorias de motoristas. Seria igualmente inconstitucional a alteração do artigo 67-C do CTB, que previu e acabou gerando uma redução do tempo de descanso do motorista, em desacordo, segundo o requerente, com o artigo 7º, inciso 22. Também argui a inconstitucionalidade do artigo 9º da referida legislação por retirar a responsabilidade direta do empregador ou tomador de serviço na disponibilização de locais adequados para o descanso e higiene do motorista, como também por desobrigar segundo o requerente, o empregador ou tomador de serviço em atender às normas regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego. Isso estaria a ferir o artigo 7º, inciso 22 da Constituição. Haveria ainda, segundo o requerente, a inconstitucionalidade das alterações promovidas pelo artigo 15 da legislação impugnada, ao acrescentar ao artigo 4º da Lei 11.442, os parágrafos 3º, 4º e 5º. Segundo o requerente, isso desnaturou a relação trabalhista, dando aspecto autônomo ao trabalhador que, segundo o requerente, manteria a relação empregatícia de dependência. Isso teria violado a função do trabalho como primado da ordem social e do Estado democrático de direito, na forma disposta no inciso 4º do artigo 1º da Constituição, do artigo 7º e do artigo 193, todos da Constituição republicana. Ainda há a alegação da inconstitucionalidade do artigo 22, que traria um tratamento diferenciado aos contribuintes e violaria o princípio da impessoalidade, da igualdade e da autonomia. E a violação nos termos da Convenção 155 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, no que concerne à política de proteção à saúde e segurança do trabalhador. Foi formulado o pedido cautelar para a suspensão da eficácia da norma, mas foi dado o procedimento do artigo 12 da Lei 9.868 de 1999. A Presidência da República, devidamente intimada, sustentou a constitucionalidade da lei, afirmando que os dispositivos impugnados tiveram origem em debate com grande participação de representantes das classes envolvidas, sendo vários artigos originários das reivindicações dos trabalhadores e empregadores, em consonância principalmente com o princípio do contrato realidade. Igualmente,
O Congresso Nacional afirmou em suas informações ter a lei seguido todos os padrões formais para sua aprovação, defendendo que o legislador constituinte previu foi o número máximo da jornada de trabalho normal de 8 horas diárias, o que seria cumprido com a nova legislação. Mas não houve a previsão, e aqui um ponto específico defendido pelo Congresso Nacional, não teria ocorrido a previsão do número máximo de horas extraordinárias que a legislação acabou prevendo. Postulou ainda o Congresso Nacional não haver ferimento a qualquer direito dos motoristas, até porque a nova legislação acabou aprofundando, segundo o Congresso Nacional, o regime de proteção que a República Federativa do Brasil lhes confere, ou seja, confere aos motoristas. Também em relação a um ponto importantíssimo aqui tratado na ação direta de inconstitucionalidade, o Congresso Nacional informou que a previsão do exame toxicológico não seria de modo algum um tratamento arbitrário ao submeter para renovação, para demissão, como já salientado no relatório, ao submeter apenas motoristas profissionais, pois, em verdade, teria como fim a prevenção de acidentes e o controle do abuso de substâncias entorpecentes por parte dessa minoria de motoristas profissionais, sempre perante, aqui é importante salientar também, sempre perante a anuência do empregado e garantindo o sigilo dos procedimentos e do resultado. Por fim, argumenta o Congresso Nacional, em outra impugnação importante, que a multa administrativa por infração à legislação do trabalho e a multa de trânsito, ambas de natureza creditícia e não tributária, não lhe seriam aplicáveis às vedações do poder de tributar, não violando, assim como sustentado pelo requerente, não violando o princípio da isonomia, pois o fato gerador dessas multas não é uma questão tributária, mas sim uma questão administrativa, uma infração à legislação trabalhista. A Advocacia Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido. Transcrevo, no voto, presidente, transcrevo a ementa da Advocacia Geral da União. A Procuradoria-Geral da República também apresentou parecer, e transcrevo a ementa da Procuradoria-Geral da República, em que aponta algumas inconstitucionalidades em aspectos específicos. Aqui é uma longa ementa de 19 itens, em que a Procuradoria-Geral da República pleiteia, à época, a concessão de medida cautelar para alguns pontos, a realização de audiência pública, conhecimento parcial da ação e, nesse conhecimento parcial, também a procedência parcial do pedido, com declaração de inconstitucionalidade e fixação de interpretação conforme a Constituição e alguns aspectos que anoto no relatório. Admitir, até porque entendo que essa foi uma das grandes inovações da Lei 9.868, de 99, uma democratização e uma maior legitimação do controle concentrado e da própria jurisdição constitucional brasileira, a possibilidade dos amici curiae, dos amigos da Corte, trazerem o Supremo Tribunal Federal vários aspectos, vários ângulos, diferentes visões do mesmo assunto, admitir diversos amici curiae que apresentaram de forma não extemporânea, de forma temporânea, seus pedidos, entre eles aqueles que hoje farão as sustentações orais. Assim, presidente, a síntese do relatório para que possamos agora ouvir as sustentações orais. Obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Concedo a palavra ao doutor Luiz Felipe Buarez Andrade, que falará pela requerente Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, no prazo de até 15 minutos.
Está com a palavra, doutor Luiz. Não estamos ouvindo, doutor Luiz, está sem som. Abriu agora. Agora sim, obrigada. Boa tarde, desculpe, excelência. Boa tarde. Boa tarde, excelentíssima ministra-presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimo representante do Ministério Público, Procuradoria, demais serventuários. A presente ação, ela veio ao tribunal no sentido de se opor a um viés unilateral econômico. Se diz isso porque a CNTT é composta de uma dezena de federações, centenas de sindicatos e milhões de trabalhadores que já tinham obtido em 3 anos antes do advento da lei aqui vergastada, esses mesmos trabalhadores haviam obtido junto ao Congresso Nacional a promulgação de uma outra lei de 2012, 12.619. Essa sim devidamente debatida com esses trabalhadores, devidamente debatida com as entidades que compõem esse meandro do transporte brasileiro e que, supostamente, após toda essa conversa e aprovação dessa lei 12.619 de 2012, 3 anos após, foram surpreendidos com uma nova lei do transporte, que, em verdade, vem em atendimento à pretensão econômica do setor. Não se está aqui defendendo uma unilateralidade de entendimentos com relação a somente salvaguardar direitos dos trabalhadores. Os trabalhadores têm essa premissa de salvaguardar seus direitos. É óbvio, o Estado democrático de direito envolve esse conflito de pretensões e a resolução pacífica desses conflitos. Agora, não se pode olvidar a questão social. Eu não preciso aqui novamente repisar todos os pontos da inicial, porque foram muito bem colocados pelo ministro Alexandre de Moraes, já feita uma análise daquilo que foi pedido, mas justamente o que foi proposto nessa ação, e foram 20 e poucas arguições de inconstitucionalidade com relação aos seus dispositivos, é justamente no sentido de tentar trazer de volta a essa legislação o seu contexto social, porque a lei existe também, não somente para prover o econômico, mas também para prover aquilo que é social, porque nós não vivemos somente do econômico. E nesse sentido, como bem colocado nos autos, existem princípios que guarnecem essa proteção a esses trabalhadores, mormente dessa categoria tão sacrificada nesse país, que inclusive não parou na pandemia, continuou trabalhando na pandemia, não só trabalhador de carga, de passageiros, os transportadores de pessoas, em transporte coletivo ou não. Então, essa categoria, ao longo da história, tão sacrificada em prol dessa sociedade, que vem buscar, através dessa ação, sensibilizar esse judiciário no sentido de entender e manifestar que essa nova lei, se a lei anterior, o setor econômico entendeu que exagerou na proteção do social, a lei atual exagerou na proteção do econômico. E aí, com isso, ocasionou um retrocesso naqueles direitos sociais. Daí, senhores, como colocado nos autos, existe o princípio da proibição do retrocesso, que busca dentro do que podemos chamar, e essa lei é de 2015, estávamos em condições normais de temperatura e pressão,
Estávamos em condições normais de temperatura e pressão. Não haveria motivo que desse ensejo a essa nova legislação que viesse demover todos os direitos desses trabalhadores, e eu vou exemplificar alguns vitupérios dessa nova lei, que já estão bem lançados nos autos, mas é necessário fazer essa análise, que não justifica uma legislação que, contrariamente ao norte da nação, ao norte do que se pretende na nação, que é a Constituição, que é o nosso código, que é a nossa bússola em forma de código, que estabelece aquilo que nós pretendemos como sociedade, não se verifica aí fracionar um período de descanso, como no artigo 4 da nova lei, e até reduzi-lo. Vejam, excelências, a discrepância dessa lei. Ela trouxe o exame toxicológico de larga janela, né? Ampla janela. E hoje em dia nós temos uma nova lei que estabelece uma penalidade de multa de 5 vezes e suspensão do direito de dirigir por 3 meses a esse trabalhador que não fizer esse exame. Agora, ao mesmo tempo que ele estabelece esse exame, e a esse trabalhador que não pode dirigir, supostamente com o discurso de que está protegendo a sociedade e esse trabalhador, ele reduz no artigo 4º, como eu já disse, no artigo 4º da Lei 13.103, ele reduz ou até fraciona o período de descanso. Ora, então nós temos dois viés. Eu reduzo esse descanso e, ao mesmo tempo, endureço as normas com relação à punição desse trabalhador que não fez. Não estou falando aqui de trabalhador que o exame acusou positivo. Estou dizendo trabalhador que não fez o exame. Está proibido de dirigir por 3 meses. Isso não seria uma punição excessiva? Está na Lei 14.071 de 2020. Penalidade de multa de 5 vezes de suspensão do direito de dirigir por 3 meses, condicionando o levantamento da suspensão à inclusão no RENAC do resultado negativo em novo exame. Ele fica obrigado a fazer o novo exame para depois reduzir, para depois ativar o negativo no RENAC. Quer dizer, o que nós temos aqui é um exacerbamento de uma legislação estranhamente aprovada 3 anos após outra. Já havia um código do trabalhador de transporte aprovado, estranhamente, e que vem com matizes aí, trazendo um desconforto para esse próprio trabalhador. Exatamente como falou o ministro no seu relatório, faz essa distinção, exclui os motoristas de transportes individuais, menciona rodoviário coletivo, criando uma cisão, reduz... A jornada diária de trabalhador será de 8 horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 horas extraordinárias. Ele cria uma prorrogação. Vejam bem, eu reduzo o descanso, faço o seu fracionamento e aumento o número de jornada extraordinária por até 4 horas. Então, há uma discrepância de entendimento intrínseco da lei, no tocante, demonstrando apenas que ela veio de um viés econômico, ignorando a questão social. A ponto, excelentíssimos ministros, a ponto de não só falar em redução e fracionamento, é combatido um dispositivo que diz que, se o motorista estiver em dupla no volante, o período que o outro assumir e que ele dormir na boleia será considerado como de descanso. Realmente é lastimável que o Congresso Nacional tenha aprovado um texto desses, porque isso ignora totalmente. Nós estamos falando de um motorista, ele tem que estar muito bem descansado. O tempo que ele fica aguardando o descarregamento, eu preciso falar em termos simples para ser bem entendido. O tempo que ele fica aguardando, descarregando
a produção, a carga, aquele tempo passa a ser considerado também como de descanso. A lei tem dispositivo específico para isso. Então, o que nós temos aqui, excelências, é uma legislação que vai de encontro. Ela não simplesmente tem um viés econômico, não. Ela simplesmente usurpou questões sociais adotadas na legislação anterior, inclusive o comparativo está na petição inicial, foi feito um comparativo na petição inicial do que havia na lei anterior, e essa legislação ela tomou um viés meramente econômico. Agora, cabe ao trabalhador quedar silente em relação a isso? Não. Não. Porque esse trabalhador está na ponta, é ele que sofre os efeitos da lei. É ele que efetivamente sofre os efeitos da lei. Então, com essas considerações, excelência, não há como eu mencionar todos os artigos aqui, os tipos mencionados na inicial, porque são muitas alegações de inconstitucionalidade. É nesse sentido que a CNTT vem impugnar perante Vossa Excelências pela procedência da ação. Muito obrigado, uma boa tarde. Agradeço ao doutor Luiz Felipe Buarez Andrade e agora concedo a palavra aos advogados dos Amici Curiae que se inscreveram, a começar pelo doutor Alexandre Simões Lindoso, que falará pela Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Paraná, a FETROPAR. Pois não, doutor Alexandre? Uma boa tarde, excelência, senhora presidente, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, excelentíssimo senhor dos ministros integrantes desse Tribunal Federal, excelentíssimo senhor Dr. Augusto Aras, digníssimo Procurador-Geral da República. Serei breve, excelência, até para que não repita temas que já foram colocados pelo Dr. Luiz Felipe, que me antecedeu na tribuna. Mas há um contexto que emerge do julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, que se relaciona com dados da Organização Mundial de Saúde, os quais revelam que o Brasil, na atualidade, figura entre os países recordistas em mortes de trânsito no mundo. Há uma verdadeira epidemia, senhora presidente, senhores ministros, de acidentes de trânsito. Vejam vossas excelências que em reportagem do jornal Estadão, setembro do ano passado, figurava na manchete que mortes no trânsito e o tráfico brasileiro mata uma pessoa a cada 15. Para além das vidas ceifadas, decorrem também dessa epidemia de profissionais e físicas, os reflexos perdas de usuários das vias, não só não necessariamente. Doutor Alexandre, por gentileza, pois não. Está havendo algum problema com a sua conexão? Nós estamos ouvindo a sua voz entrecortada. Vou pedir para a equipe técnica verificar. Melhorou, excelência? Agora sim, agora sim. Vamos ver. Então, conforme ressaltava, excelência, há uma epidemia de acidentes de trânsito no país que não melhorou? Não melhorou. Eu estou pedindo que o nosso setor de informática verifique se é o problema da conexão, doutor Alexandre, senão vamos descontar o tempo, não se preocupe, vamos assegurar o tempo, 7 minutos e meio, mas é que nós não estamos conseguindo entendê-lo. Excelência, eu posso tentar fazer a conexão por outro mecanismo. Melhor. Nós agradeceríamos, doutor Alexandre, se for possível,
Gostaria que eu passasse adiante, depois retornasse à sua sustentação? Ficaria bem assim? Se não for problema, Vossa Excelência, ficaria... Não há problema algum, agradeço. E, desde logo, então, passo a palavra à doutora Bruna Santos Costa, que falará pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Está com a palavra a doutora Bruna, por até 7 minutos e meio. Excelência, excelentíssima senhora ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, Augusto Aras, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, relator da presente ação direta de inconstitucionalidade, excelentíssimos senhores ministros e excelentíssimas senhoras ministras, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil comparece perante essa Suprema Corte para defender a constitucionalidade dos dispositivos da Lei 13.103 de 2015, que dispõe sobre o exame toxicológico de motoristas profissionais. Primeiramente, é de se destacar que a intervenção do Conselho Federal no feito se restringe à defesa da constitucionalidade da exigência de exame toxicológico de larga duração para motoristas profissionais, com janelas de detecção mínima de 90 dias, para substâncias psicoativas, exigido no momento da admissão e do desligamento, ou pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses. Referida exigência foi estabelecida pelos artigos 5º e 6º do ato normativo impugnado, que altera a CLT. O principal fundamento da medida questionada é o de alinhar o regulamento da profissão ao novo paradigma das políticas públicas de trânsito, voltado a contemplar medidas efetivas de prevenção, ao invés de se basear apenas em medidas repressivas. Isso porque, como indicam estudos do Observatório Nacional de Segurança Viária, em tempos normais, mais de 60% dos leitos hospitalares são ocupados por intercorrências relacionadas ao trânsito. Os acidentes de trânsito são, sem nenhuma dúvida, a principal fonte de gastos para o nosso sistema de saúde. Em momentos de crise de saúde pública, como que agora vivenciamos, em que nossos hospitais sentem enorme pressão sobre os efeitos de uma pandemia, a importância de se adotar medidas preventivas para a segurança no trânsito, voltadas a reduzir o número de acidentes e vítimas, é ainda mais proeminente. Dessa forma, a realização de exames toxicológicos de larga janela se insere no marco das medidas preventivas, como forma de resguardar que a segurança no trânsito não seja prejudicada pela irresponsabilidade de alguns agentes. É evidente a incompatibilidade entre a direção de veículos e o uso de substâncias psicoativas, especialmente por parte de motoristas profissionais que regularmente e por largos períodos estão por detrás do volante. Estar no pleno domínio de suas faculdades psíquicas é um requisito essencial para o exercício da atividade de motorista profissional. Diferentemente do que sugere a inicial, não há qualquer abuso ou desproporcionalidade na exigência legal. Nesse sentido, vale destacar que a liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é direito declarado no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, e pode ser definida como a liberdade da pessoa de desempenhar qualquer atividade laborativa profissionalmente, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Como a literalidade do dispositivo constitucional sugere, há possibilidade de que, por meio de lei, sejam impostas certas restrições ao exercício de qualquer atividade profissional. No caso em análise, a exigência de sujeição de motoristas profissionais a exame toxicológico não é medida discriminatória ou atentatória à dignidade da pessoa humana. Não há restrição desproporcional ou arbitrária no caso concreto. Ao contrário, a restrição legal funciona apenas como mecanismo de utilidade pública, voltado a assegurar que critérios mínimos de competência sejam atendidos, quando o exercício de determinada profissão transcende interesses individuais e implica riscos para a coletividade, mediante o exercício de poder de polícia preventiva. A exigência de realização de exames toxicológicos de larga duração por motoristas profissionais prestigia o direito à vida, que é fonte primária de todos os demais direitos. E como um atributo íncito ao direito à vida, tem também a promoção do direito à segurança, consagrado no artigo 144 da Constituição Federal. Ante o exposto, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pugna pela improcedência da ação para que seja declarada a constitucionalidade do exame toxicológico de larga duração para motoristas profissionais, conforme previsto nos artigos 5º e 6º da lei impugnada. Muito obrigada pela atenção. Agradeço a doutora Bruna Santos Costa e passo a palavra
Vamos ver se o doutor... Já houve a possibilidade da conexão do doutor Lindoso? Então, agora devolvo a palavra ao doutor Alexandre Simões Lindoso, que fala pela Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Paraná, assegurando o doutor Lindoso os 7 minutos e meio, né, em função do prejuízo decorrente do problema com a conexão. Eu agradeço a Vossa Excelência. Indago se me ouve bem agora, Excelência. Agora sim. Pelo menos até agora. Estou ouvindo perfeitamente. Se Deus quiser, tudo correrá bem. Conforme ressaltava, senhora presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, vivemos, conforme dados da Organização Mundial de Saúde, que o Brasil figura entre os países recordistas no mundo em mortes em acidente de trânsito. Vivemos atualmente no país uma verdadeira epidemia no que concerne aos acidentes de trânsito, tanto que, em setembro do ano passado, reportagem do jornal Estado de São Paulo ratificava que o tráfico brasileiro mata uma pessoa a cada 15 minutos no país. E, para além, senhora presidente e senhores ministros, de mortes no trânsito, os acidentes também geram outros tipos de lesões, incapacidades físicas permanentes, parciais ou totais. Os reflexos sociais são enormes, perdas de vidas de usuários das vias públicas, não só trabalhadores, mas pais, mães, filhos, não necessariamente todos eles empregados de um transportador de carga ou transportador de pessoas. Há reflexos previdenciários, pagamento de benefícios, reflexo no sistema de saúde, custo com esses tratamentos das vítimas da violência no trânsito. Tanto que essa mesma Organização Mundial de Saúde pontificou que os acidentes de trânsito custam, à maioria dos países, 3% de seu produto interno bruto. Presente esse contexto, senhora presidente, senhores ministros, o que nos traz a essa tribuna é o fato de que os efeitos de um acidente de trânsito transcendem muito a relação de trabalho, atingem a todos os usuários da malha rodoviária, independentemente da posição, de figurarem na posição de empregados e de serem ou não regidos pela lei, ora objeto da presente ação direta de inconstitucionalidades. Há passageiros, há pedestres, outros motoristas e passageiros de outros veículos que não aqueles em que o trabalhador envolvido num eventual acidente e regido por esta lei estaria vinculado. Por essa razão é que trouxemos na manifestação da FETROPAR a discussão da lei impugnada sobre dupla vertente, não só com reflexos na relação de trabalho, envolvendo aqui o artigo 7º, inciso 22, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, mas também reflexos na sociedade em geral, por meio do artigo 144, parágrafo 10 também da Constituição, porque aqui já permeia uma questão de segurança viária, com a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e seu patrimônio nas vias públicas. Em relação aos riscos inerentes ao trabalho, é preciso enfatizar a presença de fatores ambientais, senhora presidente e senhores ministros, inerentes à profissão de motorista. O estresse físico, movimentos repetidos de membros e coluna, o estresse psicológico, a lentidão do trânsito, preocupação com os pedestres, assaltos, condições da pista, movimento do veículo, risco físico de vibração, ruído, variações térmicas, risco químico da combustão dos derivados de petróleo, poeira, fuligem, risco ergonômico. Todos esses fatores transformam a profissão de motorista em uma profissão extremamente penosa. Some-se a esses múltiplos riscos o fator sono. Vejam, Vossas Excelências, que em estudos trazidos também na manifestação, 15% do universo dos motoristas são portadores do quadro de síndrome de apneia obstrutiva do sono. O
O ruído uniforme e contínuo, a vibração do corpo também são fatores indutores do sono. A partir de 12 horas de jornada, excelências, os riscos de acidente duplicam. A partir de 14 horas, eles triplicam. A majoração da jornada de trabalho, portanto, configura, inegavelmente, para também a utilização de substâncias psicoativas, que também são fatores importantes e que contribuem ineludivelmente para o aumento das estatísticas de acidente de trânsito. Por essa razão, considerado esse cenário de penosidade e os fatores que transcendem a relação de trabalho, é que nos trazemos à reflexão da Corte a impossibilidade, senhora presidente, senhores ministros, de fracionamento do intervalo intra-jornada e também de majoração da jornada por negociação coletiva. Não é factível que se permita, pela autonomia privada coletiva, que sindicato e empresários ou sindicatos patronais pactuem em normas coletivas flexibilização de normas de segurança e medicina do trabalho, quanto até o resultado dessas normas não ficarão, dessa flexibilização, não serão sentidos apenas dentro da relação de trabalho, mas transcenderão, atingindo pessoas que sequer da relação jurídica trabalhista fazem parte, que são as inúmeras vítimas de acidente de trânsito. São essas breves considerações, senhora presidente, que gostaríamos de trazer acerca dos limites do exercício da autonomia privada coletiva, enaltecendo já o bem equilibrado voto do eminente ministro Alexandre de Moraes, que já fora lançado no plenário virtual e que será reprisado aqui por ocasião do início do julgamento. Agradeço imensamente a atenção dispensada por Vossa Excelência e peço desculpas mais uma vez pelo pequeno problema técnico do início da sustentação. Muito obrigado, Excelência. Agradeço ao doutor Alexandre Simões Lindoso e passo a palavra ao amicus curiae, Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Falará o doutor Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello. Não estou identificando. Ele não abriu o microfone, disse que vai ficar sem câmera. Se a senhora puder falar que ele está sem... Não estou ouvindo ele. Doutor Caio, estamos com o microfone fechado. Verificamos aqui, não sei o que está acontecendo. Entraram em contato com ele? Sim. Basta ele ligar o microfone dele. Terá de ligar o microfone, doutor Caio. Eu vou passar, então, a palavra ao amicus curiae Confederação Nacional do Transporte, doutor Sérgio Antônio Ferreira Victor, enquanto aqui entramos em contato com o doutor Caio para ver o que está acontecendo. Doutor Sérgio, tem o prazo de até também 7 minutos e meio para a manifestação. Está com a palavra. Muito obrigado, excelentíssima senhora presidente. Muito boa tarde. Eu quero também cumprimentar todos os ministros integrantes deste plenário, o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, os advogados que me antecederam no tribunal e os servidores do tribunal. Como conseguimos constatar, tanto do preciso relatório lançado pelo ministro relator, quanto pelas sustentações orais dos advogados que me antecederam, o tema é sensível. O tema é sensível porque envolve a segurança das estradas, a segurança desses trabalhadores e a segurança de terceiros e o bem-estar dos trabalhadores de forma geral. E porque o tema é sensível, envolvendo segurança e bem-estar dos trabalhadores, ele é um tema complexo. O transporte rodoviário de cargas sobre vários aspectos que a gente conseguir, vários ângulos que se colocar a questão,
é uma área de trabalho peculiar, que exige regulamentação, portanto, peculiar também, uma regulamentação diferenciada. E isso ocorre. E vem ocorrendo no Brasil passo a passo, ou seja, as leis que regulamentam o setor são revisitadas de tempos em tempos, justamente para adequar o setor, a segurança das estradas e o bem-estar desses trabalhadores, adequá-las às novas tecnologias, às novas necessidades que surgem. A lei, portanto, impugnada, o artigo 235 da CLT, C, D, e seus parágrafos, e são vários os dispositivos impugnados, elas fazem justamente isso, excelentíssimo senhor relator e excelentíssimos senhores ministros. Ela tenta fazer uma mediação entre os interesses do trabalho, os interesses do trabalhador, da efetividade do trabalho, e com a necessidade e as peculiaridades do caso. Portanto, vamos lá. Quando a gente fala, quando se diz que o tempo de espera que foi regulamentado pelos parágrafos 8º, 9º e 12 do artigo 235C da CLT é inconstitucional, do que estamos a falar? O segmento é peculiar. O transporte de cargas carrega cargas inflamáveis, cargas vivas, cargas perigosas, produtos refrigerados, frigorificados, como se diz, e outras tantas. Então, o que se coloca no caso? Que a exclusão do tempo de espera como tempo efetivo de trabalho, o advogado que me antecedeu disse, olha, quando o motorista espera o descarregamento da carga, ele não está ali computando hora de trabalho. Sim, não é tempo de trabalho pela nova legislação, mas é tempo remunerado. É tempo remunerado. Portanto, não há grande novidade. Isso acontece em vários outros setores. Aqui é uma coincidência, não é um tratamento tão desigual, porque acontece em vários outros setores. A mesma coisa quanto ao descanso semanal remunerado desses trabalhadores, o acúmulo do descanso semanal e o fracionamento do intervalo entre jornadas. Essas duas disposições da lei impugnadas vêm, senhora presidente, senhor ministro relator, na verdade, encontrar anseios dos motoristas, porque ela flexibiliza o descanso entre as jornadas de 11 para 8 horas, mas no mínimo de 8 horas, que é um período para que o sujeito fique revigorado e volte a trabalhar, para que ele possa usufruir das outras 3 horas do intervalo padrão de 11 horas entre jornadas, quando estiver em casa. A mesma coisa acontece no fracionamento e no acúmulo do descanso semanal remunerado. Por quê? Porque o motorista, isso acontece em viagens, frise-se, em viagens superiores a 7 dias. Portanto, o motorista faz uma viagem longa, está fora da sua casa, fora da sua cidade, fora da sua residência. Essas flexibilizações trazidas pela lei, tanto do fracionamento entre jornadas, quanto do acúmulo e fracionamento do descanso semanal remunerado, vem atender à necessidade desse motorista de gozar do seu descanso semanal remunerado em casa, junto à sua família. É muito melhor para ele descansar na sua casa, na sua residência, na sua cidade, junto aos seus familiares, do que na beira da estrada. Portanto, a legislação tem que fazer, na verdade, um grande equilíbrio para conseguir contemplar a necessidade de descanso para que o trabalho seja cumprido com segurança nas estradas, mas também para contemplar a necessidade constitucionalmente assegurada de que o trabalhador consiga fruir do seu descanso semanal remunerado na sua residência, com seus familiares. Não adianta exigir um descanso longuíssimo, mas quando ele está, às vezes, em outro país até, várias viagens pelo Mercosul, e muitas vezes em outros estados, muito longe, bem distante da sua residência. Portanto, a legislação aqui anda bem e faz com louvor uma grande tentativa de contemplar todos os aspectos de uma questão complicada. E faz, a meu ver, de modo suficiente. São 8 horas de descanso mínimo e depois ele pode fruir as outras 3 horas para completar as 11 lá na sua residência, assim como todos nós fazemos. Então, é uma necessidade da peculiaridade do serviço do motorista. A mesma coisa acontece, e eu não vejo grande questionamento, ministro presidente, quanto ao descanso com veículo em movimento, que só pode ocorrer quando o trabalho se dá em dupla. Tem 2 motoristas. Enquanto um dirige, o outro descansa. Muito se diz, mas isso seria um absurdo. Não, no transporte rodoviário de passageiros, isso é a coisa mais comum e está regulamentado.
Então, por exemplo, o sujeito pega um ônibus de passageiro, vai daqui de Brasília para o Rio de Janeiro, em geral esse ônibus sai 10 horas da noite, a maior parte da viagem se dá na madrugada, e na madrugada os motoristas têm que se revezar por regulamentação legal e da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Portanto, o descanso dentro do ônibus, o ônibus não para só para fazer pequenos lanches, né, de poucos 15 minutos. Portanto, o descanso do motorista dentro do veículo é comum no transporte de passageiros. No transporte de carga, agora parece uma questão que veio como se fosse uma questão novidadeira no nosso sistema jurídico, e não é. Portanto, diante desses aspectos, o que a Confederação Nacional do Transporte pretende trazer aos senhores, pleiteando a constitucionalidade de todos os dispositivos impugnados, é dizer, é uma legislação difícil que precisa equilibrar todos esses interesses e essas necessidades de assegurar segurança e descanso com seus familiares para os motoristas, e é uma legislação que, dentro de todas essas dificuldades, com negociação com a categoria, chegou a bom termo. É uma lei razoável, bastante contemplativa das necessidades do setor. Portanto, a Confederação Nacional do Transporte requer a declaração de constitucionalidade de todos os dispositivos impugnados e a improcedência da ação. Muito obrigado, senhora presidente. Agradeço ao doutor Sérgio Antônio Ferreira Vitor. Fomos informados que o doutor Caio de Almeida Vieira de Mello, em função de problemas técnicos, está abrindo mão da sustentação oral. Por isso, passo a palavra agora ao eminente relator. Consultando Sua Excelência, porque sei que o voto é bastante longo e teríamos, regimentalmente, 10 minutos apenas. Presidente, como Vossa Excelência adiantou, até porque são mais de 20 dispositivos, inúmeros dispositivos, o voto tem mais de 70 laudas. Eu posso, obviamente, iniciá-lo, mas me parece que iniciá-lo para suspender a sessão às 18 horas não seria, do ponto de vista da efetividade do tribunal, o melhor. Então, se Vossa Excelência concordar, poderíamos, em continuidade da sessão, quando houver nova data, até porque daí nós teremos o quórum completo e essa ação é extremamente importante para toda uma categoria. Eu compartilho da compreensão de Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, porque, na verdade, não iremos, nós suspenderíamos a sessão em meio ao voto de Vossa Excelência e não vamos, desde logo, designar data para prosseguimento, que ficará a cargo, por óbvio, o presidente, que vai orientar a secretaria a respeito. Nós temos, inclusive, de certa forma, a necessidade do quórum maior, face à própria natureza da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Por isso, agradecendo, fica suspenso o julgamento, com data de prosseguimento a ser designada oportunamente, consciência a todos os interessados, e eu, agradecendo a presença de todos e desejando um ótimo final de dia, declaro encerrada a sessão. Muito obrigada.